Olá, gurizada. Quero iniciar com mais um vídeo. Esse é um vídeo importantíssimo a respeito do polo masculino. Provavelmente a maioria de vocês não deve ter ouvido falar disso, certo? Mas em alguns grupos e canais da machosfera, volta e meia falam desse assunto, né? O que que seria o polo masculino? O homem, tanto o homem quanto a mulher, o homem é o macho e a mulher é a fêmea, né? O homem, para ele desenvolver bem o seu psicológico e os atributos físicos, ele necessita, até muitas vezes para não ser manipulado também, porque isso evita, em parte, a manipulação feminina, é necessário o polo masculino. Como é que eu vou explicar isso? Por exemplo, tu consegue perceber nas pessoas a influência do polo masculino ou feminino. Muitas vezes tu olha ali uma pessoa, né, do sexo masculino, tu vê que aquela pessoa ela tem algumas habilidades e tendências masculinas, ah, ou seja, né, tu consegue perceber os modos operantes da masculinidade na mulher. É uma mulher muito racional, estratégica, tem postura, né? Não fica falando o que pensa, pensa antes de falar. Tudo isso são posturas masculinas, né? Que isso vem se perdendo, né? Com as décadas, com o passar dos anos. O homem ele não está sendo mais ensinado a ser homem. Então, o que que acontece? Nos tempos atuais, uma das lutas do homem moderno, né, é do homem moderno, não do angina moderno. Uma das lutas é retomar essa masculinidade perdida, né? A masculinidade que já foi se perdendo nos nossos pais e havia nos nossos avós e bisavós, né? Eles necessitavam ter essa masculinidade até para sobreviver, porque se eles não tivessem atitude, determinação, eles não iriam sobreviver e a sua prole não sobreviveria também, né? Então, se tu pegar um filme dos anos 80, certo? Tu vai ver que os caras eram másculos, né? Comparado com os tempos atuais, é claro. E se tu pegar um filme da década de 50 ou 60, vai ver que os caras exalavam testosterona, né? Volta e meia tu vê uns memes dos caras do período aí do faroeste, os caras fazendo filme de faroeste, né? E tu vê que os caras eram másculo, né? Tu via uma virilidade, não era algo forçado, o cara tá forçando para ser macho, não. Era algo natural, né? E tu via as respostas que eles davam às mulheres, é algo que é surreal, né? Tem até aquele. Não chega a ser um meme, é um videozinho que circula na machosfera de um filme que. Até brasileiro, se eu não me engano, de Bang Bang. E não sei se é brasileiro ou americano, né? E daí o cara tá lá falando com a mulher. A dublagem também era canalha, né? Era muito engraçado aquelas dublagens deles. E daí o cara tá falando com a mulher, né? E ela tá na casa dele, né? E ela pergunta pra ele, tu não tem esposa, né? E ele fala, não tenho. E tipo, se eu não me engano, ele até disse que não quer.
E daí ela, né, fala por quê, né, metendo um charme nele ali, né? Ah, mas por que, não sei o quê, não quer formar família. E ele larga uma resposta pra ela, pra que eu vou querer casar? Pra que eu vou querer mulher? Pra depois ter uma pessoa torrando a minha paciência, né? Ele fala isso. E cara, esse vídeo aí é demais. É demais. Eu até vou ver se eu consigo colocar ele aqui no vídeo, mas é muito top. E, ou seja, o polo masculino para o homem ele é importante, certo? Por quê? Porque o homem no polo feminino, né, tendo atitudes femininas, agindo sem na emoção, né, não racionalizando, ele acaba perdendo parte do seu raciocínio. É tipo que nem um apaixonamento. O que eu quero dizer é o seguinte: o homem no polo feminino ele fica menos racional, fica mais manso, né? Fácil de dominar, né? Ele aceita facilmente o que o outro quer, entendeu? Ah, ou seja, o cara no polo feminino acaba se ferrando, se prejudicando. Já a mulher no polo masculino, pra te ver como é que são as coisas, a mulher no polo masculino ela fica melhorada, né? Porque a natureza delas é diferente da nossa. Sem contar que a mulher no polo masculino ela é mais encantadora, né? Porque ela normalmente ela sabe lidar com a psicologia humana, né? Ela normalmente ela sabe manipular, ela sabe que se ela agir de tal forma, o homem ele vai cair de joelhos por ela, entende? Então tem toda essa questão. E isso aí é um bônus. É um bônus. Tanto para o homem quanto para a mulher, né? Para a mulher, porque ela tem a vantagem do polo feminino e do polo masculino. Se ela souber intercalar os dois polos em equilíbrio, não tem para o homem, entendeu? Não tem para o homem. O que ferra, né, o polo masculino na mulher, para ele não ser completo, é a própria natureza feminina. A própria natureza feminina é o que acaba prejudicando elas. Que daí, por causa disso, não há uma totalidade do polo masculino. Para o bem-estar do homem, isso não acontece. Porque se acontecesse, não ia ter vez para o homem, né? O ser dominante, né, o ápice da espécie, né, o mundo, não seria o homem, sim seria a mulher. E devido a isso, elas não são superiores ao homem. Porque se o homem ele tiver a noção do polo masculino, né, o executando, né, com equilíbrio e, e exagerando, no polo masculino tem que exagerar mesmo. O cara só não pode se deixar ser atingido pelo polo feminino, porque aí sim ele é prejudicado. Vocês precisam entender que o polo masculino ele dá um upgrade no homem, né? Por isso que ele é tão necessário. Se vocês forem perceber, o sistema ele tenta diminuir a masculinidade e tenta colocar o homem no polo feminino para ele assim ficar mais dócil e fácil de manipular, como eu falei anteriormente, né? Para ter um entendimento melhor disso, vocês precisam entender os pontos iniciais
de como saber se um homem está no polo feminino. Eu informei anteriormente algumas coisas ali, mas o que vocês precisam saber? Tu consegue identificar o polo feminino no homem através das atitudes, da forma de agir, de falar. Por exemplo, o homem que está no polo feminino, ele normalmente ele reclama muito, né? Mas eu não digo assim, reclamar de coisas que necessitam de reclamação. Esses caras eles reclamam de coisas fúteis, coisas que eles mesmos podem ali resolver e ficam reclamando, entendeu? Um homem no polo masculino ele age, ele não vai ficar de mimimi, entendeu? Questão de relacionamento, por exemplo. O cara descobre, lá tá 3, 4 anos com a sua parceira, relacionamento sério, certo? Mesmo descobre a traição da pessoa, certo? Aí o homem no polo feminino, o que ele vai fazer? Ele vai perdoar a parceira, porque o primeiro instinto e ato da pessoa que trai é convencer o outro, né, de que aquilo ali foi um vacilo, que não vai acontecer de novo, né, que ela ama o parceiro e, né, deu uma, como é que se diz, uma escorregada, né? Tipo, esse é o ato primordial do traidor, né? Deixando claro, eu tô falando da parceira no caso em questão. E aí o que faz? Um homem no polo feminino, ele vai aceitar a traição, ele vai ficar de boa, né, com a parceira mesmo depois do ato, vai até presentear ela, né? E nesse caso aí tem dois tópicos, né? Incluso num indivíduo só. Tem o polo feminino e o apaixonamento, né? Eu não cheguei a falar do apaixonamento, que é a paixão, né? O apaixonamento é a forma como nessa Ralita descreve a paixão. No outro vídeo eu vou informar direitinho. Acredito que a maioria do pessoal da machosfera, do meio masculinista, sabe o que eu estou falando, né? Mas retomando aqui o assunto. Então, o homem no polo feminino ele vai agir dessa forma. Já o homem no polo masculino, o que ele vai fazer? Tipo, ele sabe que aquilo ali vai gerar problemas futuramente, porque a parceira traiu, né? Esses casos aí acontecem no mundo todo, né? E isso aí é da natureza humana, tá? O que acontece? O cara no polo masculino, ele vai identificar aquela situação como um problema gravíssimo, certo? E ele vai tratar o problema como tal, porque ele sabe que aquilo ali vai dar dor de cabeça, porque se a pessoa trair uma vez, vai trair de novo. E o que ele vai fazer? Ele vai terminar. Se mora junto, né? Se a casa é dele e tal, mora de aluguel, enfim, ele vai botar as coisinhas dela na rua e ó, vai com os teus, né? Vai com os teus, entendeu? E é isso, não tem assunto, né? Se for no início assim de relacionamento, em menos de um ano, melhor ainda, tá? Meses de relacionamento, a mulher já deu. E mesmo que for anos, imagina a pessoa teve a audácia de fazer uma coisa dessa. Quando uma mulher trai um homem, né, é porque essa mulher não respeita o homem, certo? E quando o homem trai a mulher,
É porque esse homem ele tá passando por violência psicológica, né? Ele não tá gostando do caráter da parceira. Falta coisas que complementem, né, na vida desse homem, é, vindo da parceira, né? Então, às vezes a parceira é negligente, né? A parceira age com o parceiro como se ele fosse um tanto faz, né? E aí aparece uma que trata melhor, que, que cuida do cara, a mulher vai perder. Então, quando a mulher percebe que tem uma mulher se aproximando, ela se transforma, porque ela sabe que ela pode perder esse homem. Porque aquela mulher pode tratar melhor, coisa que ele não está fazendo, né? Que ela não está fazendo, né? Então, diante de tal situação, a mulher desescabela, se desespera, entra em pânico, surta, porque ela tá vendo, tipo, um homem que deu amor, né? Que a tratou bem, que, que bota as coisas na mesa, né? Que resolve os problemas, ir embora, né? Então é uma situação bem caótica, né? Seria igual comparado ao fim do mundo, né? Então essa pessoa ela entra em pânico diante de tal situação. E muitas vezes, diante disso, é, pode ocorrer inúmeras situações, né, que causam é, N problemas, tipo esses casos como é que eu posso te dizer, esses crimes passionais, né, que acontecem, né, já que não, os crimes de homicídio e tal, como não há, né, a opção masculinicídio, né, inventaram essa opção inversa nessa palhaçada. No caso é o homicídio, né? Homicídio é o crime passional. Então acontece muitas vezes nessas situações de término de relacionamento, que a parceira não aceita, né, que o indivíduo vai embora, né, e acaba gerando essa situação aí. O oposto também acontece, né? Por isso que eu falo que o homem ele tem que se adequar, né, ao polo masculino, ele tem que entender o modus operandi do homem, né, para evitar inúmeros problemas, né, e ganhar um upgrade aí na vida, né, porque o homem ele evolui em vários parâmetros, né, através do polo masculino. Só corrigindo um ponto que não ficou bem claro ali, homens e mulheres traem, né? Há cafajeste nos dois lados, pessoas, né, safadas, né, que não se importam com o sentimento do parceiro e da parceira. Isso tem nos dois sexos. No caso ali eu ressaltei que é comum, né, esses dois tipos de casos que eu relatei ali anteriormente, né? Mas para não haver um erro na afirmação, quero deixar explicado isso, né? Ah, que ocorre, né, traição dos dois lados. Só que a maioria dos casos são esses aí que eu citei. O da mulher e o do homem, né? Normalmente são esses. Lembrando que toda regra tem a sua exceção. Dando continuidade aqui ao tópico, deixando claro que é praticamente impossível
falar do polo feminino sem falar do apaixonamento, né? Não tem como falar do polo feminino sem falar do apaixonamento, é quase impossível. Por que que eu falo isso? Porque tanto o polo feminino quanto o apaixonamento são lados de uma mesma moeda, né? Volta e meia, quando um dos dois ocorre, em algum momento vai acontecer o outro. Se o homem estiver apaixonado, estiver no apaixonamento, ele vai entrar no polo feminino. E se o cara estiver no polo feminino, ele vai entrar no apaixonamento. Um complementa o outro. Essa é a verdade. Volta e meia, quando se fala em polo feminino, né, os coaches aí da machosfera, né, os dito cujo, eles não salientam isso, eles não informam que o apaixonamento ele é junto, por mau caráter, não sei, ou até por desconhecimento, né? Porque eles se dizem despertos, mas na verdade não são. Então era isso que eu queria acrescentar. Eu vou ver se eu tenho mais alguma informação, eu vou fazer provavelmente mais um vídeo relacionado a esse tema aí, o vídeo 2. Mas por hora é isso. Um abraço e até mais.